Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do ABQuimcast. Eu sou André Passos Cordeiro, presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, a ABQUIM. Hoje vamos falar sobre a COP30 e o papel do setor empresarial diante dos riscos, oportunidades e impactos ambientais ligados à agenda climática global. Para essa conversa, recebo Daniela Manique, CEO para a América Latina do grupo Rodia Solvay, presidente do Conselho Diretor da ABQUIM, uma das líderes da coalizão empresarial SBCOP, que reúne grandes companhias em torno de compromissos ambientais estratégicos. Daniela, é um prazer te ter aqui de novo no ABQuimcast. Obrigada, André. Eu que estou muito feliz de poder falar um pouquinho da COP30 e da SBCOP, onde eu estou liderando a frente de transição energética. O tema de sustentabilidade é um dos nossos eixos estratégicos aqui na ABQUIM, né, Daniela? Então essa é uma conversa importantíssima para nós e para aqueles que vão nos assistir aqui no ABQuimcast, né? Ainda mais num ano de COP dentro do Brasil, né? Que deve estar aí, atrair as atenções do mundo inteiro aqui para o Brasil, né? Esperamos que positivamente atrai as atenções aqui para o Brasil. A gente está diante de um grande desafio, que é fazer um bom papel, né? Figurar bem na preparação e na execução desse evento, né? Mas enfim, você esteve com a gente no episódio 1 do ABQuimcast. Exatamente. Foi nossa companhia aí no lançamento dessa linha de comunicação da ABQUIM, né? Que pretende comunicar diretamente com a sociedade os nossos temas de atuação. Naquele momento, você falou sobre empoderamento feminino, que também é uma das pautas que a gente tem defendido aqui na ABQUIM, né? Diversidade, igualdade, gênero, enfim. E foi uma conversa muito inspiradora, assim, trouxe experiências pessoais e profissionais, né? Trouxe a importância da participação feminina na liderança da nossa indústria. E agora, retomando esse diálogo um pouquinho, né? Nós vamos trazer um outro tema desafiador para nós, que é o tema da sustentabilidade, um tema que está aí no centro do debate, como eu disse. E eu queria te propor que você começasse falando de uma relação entre a tua trajetória profissional e esse tema de sustentabilidade, né? Levando em conta aí a liderança da Rodia Solvay, que é uma empresa que tem uma história a contar aí no Brasil, né? De 160 anos, né, Daniela? E também um protagonismo nessa agenda de sustentabilidade. Mas falar um pouquinho da tua trajetória pessoal, como você pessoalmente enxerga também e profissionalmente enxerga esse tema. Eu acho que, para mim, é um dos grandes pontos positivos e eu tenho muito orgulho de ser brasileira nesse momento, de estar na indústria química. Eu espero muito que o Brasil use essa oportunidade para poder liderar a química verde, que é algo que eu sempre acreditei, né? Nós somos protagonistas aí, eu não sei se todo mundo sabe, né? Mas a Rodia de Paulínia, que é a segunda maior fábrica hoje da Rodia do Grupo Solvay do mundo, ela começou em 1942 e agora a gente tem uma guerra tributária, né, comercial, e naquela época tinha uma guerra de verdade, que era a Segunda Guerra Mundial. Os navios de álcool estavam sendo derrubados pelos submarinos alemães. E a gente resolveu então, a Rodia, comprar uma fazenda de café, tirar o café, trocar para cana-de-açúcar, ter sua própria matéria-prima, que era o álcool, e começou aí a alcoolquímica no Brasil. Então isso já mostra que desde 42, tanto a Rodia quanto o Brasil tem esse perfil da química verde, né, da química renovável, não é algo novo. E isso sempre, para mim, é um dos atrativos da química, de como a gente consegue extrair sucesso, produto, qualidade de vida, melhoria de vida de qualquer molécula que a gente tenha, principalmente das renováveis, né?
Então, hoje eu vejo como um ponto forte para o Brasil. A gente tem, e a Biquim levanta muito isso, tem um trabalho que a gente fez muito bonito com a WeCarbon que mostra isso, um carbon footprint muito menor do que o dos nossos concorrentes de outros países. O Brasil tem um potencial imenso para a química verde e eu acho que é isso que vai atrair futuros também. Então a gente falava de atrair mulheres para a química, de atrair talentos, atrair jovens. Eu acho que a química verde tem esse potencial no Brasil e a gente está mostrando isso através de vários projetos que a iniciativa que eu estou liderando junto com a CNI da Sustainable Business Corp está mostrando para nós, né? Acho que a gente tem uma questão, além da gente ter energia renovável, da matéria-prima no Brasil, né? E se nós formos ver hoje, a gente já tem moléculas verdes e moléculas renováveis para substituir grande parte dos nossos petroquímicos. A questão um pouco está na precificação e nos mercados entenderem a necessidade dessas moléculas, né? Mas é aí onde eu acho que abre um campo imenso para nós. A COP30 é um excelente momento para as empresas apresentarem o que elas têm de compromisso real com o tema da sustentabilidade e do clima, né, Daniela? Exatamente. Então, você falou um pouquinho aí da experiência da ROD ao longo desse tempo, né, de ter sido pioneira na alcoquímica no Brasil, mas certamente existem outros exemplos que, como você bem citou aí no trabalho de liderança da SBCOP, trouxe. Você poderia citar alguns, talvez da ROD, nesse sentido, porque a COP traz o desafio também de reputação, né? A gente não pode só falar, a gente tem que apresentar os compromissos reais que a indústria tem em torno. Então, só explicando um pouquinho, né? A Sustainable Business Corp, ela está trabalhando em 8 frentes diferentes. Nós temos 6 famílias de discussão e 2 transversais. Então, nós temos dentro das discussões, né, a transição energética, que é a frente que eu estou liderando, a questão de economia circular, a questão de segurança alimentar, renováveis, né, materiais renováveis. E aí, transversalmente, a gente também tem a parte de financiamento, que passa por todas, e de green skills, que é você poder ter a mão de obra necessária para atender a todas as frentes que estão sendo discutidas, né? Dentro da transição energética, nós elegemos 3 pontos principais. Então, o primeiro deles é eficiência energética. Para quê? Para dizer que a melhor energia é que você não gasta. E aí uma das discussões que a gente está tendo não é só investimento em greenfields, não é só as fábricas novas que tem que ter eficiência energética. Os países deveriam também ter mandatos, subsídios e financiamento para as fábricas já existentes, né? Porque a gente tem todo já um parque industrial montado em todos os países que você tem que fazer com que esse parque seja eficiente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a parte de renováveis, onde a gente está colocando muito a questão de rever subsídios, rever mandatos e rever como esses renováveis estão tendo acessos ao grid. A gente acha que é possível triplicar o acesso de renováveis ao grid de energia elétrica até 2030 e que isso tem que ser avançado, mas, de novo, precisa de uma política pública suportando essa questão que é possível. Uma coisa que a gente identificou, por exemplo, é que a inteligência artificial pode aumentar até 30% da eficácia de um grid já existente, somente com você usando todo o banco de dados que está disponível para você fazer a carga no sistema e que hoje, infelizmente, ela é ineficiente, né? Então, ela é um problema. E o terceiro ponto são os combustíveis sustentáveis, sustainable fuels, tanto na parte do SAF, por exemplo, onde o Brasil tem um potencial imenso, a gente está com muitos projetos de SAF aqui, como também até na parte marítima, porque uma grande parte do transporte mundial é marítimo. Um dos pontos da Sustainable Business Corp é justamente você entregar relatórios que mostrem que todas as sugestões são factíveis. Então, no nosso caso, todas as frentes ela tem uma consultoria trabalhando junto, né? Nós temos um knowledge partner também na nossa frente e o que a gente está colocando de todas as sugestões são tanto os dados científicos como exemplos reais do que está acontecendo. A gente recebeu no total da Sustainable Business Corp mais de 1.000 projetos, né? Na nossa área de energia de transição
foi uma das grandes recebedoras de projeto, nós recebemos mais de 230. Nós vamos ter que eleger 6 campeões, está super difícil conseguir eleger esses 6 campeões, a última fase de votação é sexta-feira. A Ródia mandou 2 projetos bastante fortes, né? Um que já é a parte de caldeiras renováveis, que já nos leva a 98% de neutralidade de carbono em Paulínia, que é uma fábrica que produz mais de 1.200.000 toneladas por ano, já em 2027. Então isso mostra que não é 2050, não é para um futuro incerto, não. Daqui 2 anos, é para agora, né? E o outro de eficiência também energética. Mas nós temos trabalhos muito interessantes. A gente tem muitos trabalhos, e não sei quais vão ser os votados, né? A SBCOP vai ter os seus champions, mas eu posso dizer que a maior parte dos projetos são no Brasil e que a gente tem projetos interessantíssimos aqui. Assim, os projetos brasileiros, e aí eu posso citar várias empresas, até dos que estão como co-chairs também. A gente tem um projeto muito bonito da WEG com a Natura, a gente tem projetos da Vale extremamente interessantes, a gente tem projetos da CPMC super interessantes, a gente tem os projetos da Suzano. Olha, o Brasil, assim como case, ele vai ser uma referência saindo dessa COP. Como a gente poderia, geralmente as discussões de impacto climático e sustentabilidade giram em torno dos impactos negativos ou positivos gerados no mercado de energia ou no mercado agropecuário, né? Mas geralmente a gente não consegue trazer muito para a primeira linha de destaque os projetos que são desenvolvidos na indústria, em particular na indústria química. Como a gente pode fazer isso, Dani? Como trazer o tema da indústria para dentro das discussões da COP para o primeiro plano de discussão sobre transição ecológica, sobre redução de impacto climático e sustentabilidade. A gente teve uma discussão muito grande hoje, inclusive até hoje nós tivemos um comitê da Sustainable Business COP junto com a CNI e com as 61 congêneres da CNI no mundo. Então tinham todos os países imaginados dentro dessa discussão. E um ponto que eu trouxe para eles da indústria química é que, além de nós sermos, que a gente sempre fala da Biquim, a mãe das indústrias, né? Com esse papel de mãe das indústrias, nós somos o escopo 3 de muitas cadeias. Então, eu acho que aí é onde está a nossa força. Se nós não formos para a transição energética, se nós não descarbonizarmos, o resto da indústria inteira não vai conseguir descarbonizar. E é onde a gente tem que atrair os governos, os mandatos e até as políticas econômicas para ter uma atenção especial para a indústria química e para poder... E aí eu vejo de novo, né, alguns programas que a gente está discutindo com o governo, o nosso próprio carbon footprint, que é muito mais baixo, ele tem que ser um ponto de muita atenção e, no caso do Brasil, um ponto de incentivo para a indústria química brasileira, porque se nós não descarbonizarmos, se nós não formos nessa trajetória, os nossos clientes e os clientes dos nossos clientes não vão conseguir fazê-lo na totalidade do que a gente fala do berço ao túmulo. Não vai ter jeito. E eu acho que aí é onde a indústria tem que chamar essa atenção. Bom, você puxou o tema dos incentivos, né? Você acha realmente que é importante nós termos incentivos adequados, ajustados para incentivar esse processo de transição desse modelo mais de alta geração de carbono, de emissões, para um modelo de produção de baixo carbono? Que tipo de incentivos na SBCOP vocês têm discutido? Quais são os mecanismos que poderiam ser criados para incentivar esse processo de transição de forma mais rápida no nosso país? Temos, e assim, eu aprendi muito. É um processo de aprendizado agora fazer parte desse grupo muito interessante, porque a quantidade de material que existe é gigantesca, né? Tem usado a inteligência artificial até para ajudar a resumir um pouco de todos os relatórios e tirar a conclusão. Sim. Mas agora que eu estou mais próxima de todos os relatórios que levaram ao grande acordo que a gente teve, que foi o Acordo de Paris, e que falam tanto desse aquecimento que já, na verdade, já está existindo de 1,5 graus do planeta, é que, gente, as consequências e o que você vê de dados cientificamente provados pelas maiores universidades do mundo são assustadores. Então, para mim, um ponto que é muito importante a gente ressaltar é assim, essa conta ela vai ser paga pelo planeta e pelos governos de alguma forma. E o Brasil tem pago essa conta indiretamente. Então, a gente tem pago
com toda a questão que a gente teve climática do Rio Grande do Sul, a gente tem pago com as quantidades imensas de queimadas que a gente está agindo reativamente e não proativamente. Então, é isso que alguns países, e aí a gente vê os países nórdicos, a União Europeia muito fortes, dizendo assim, essa conta vai chegar de alguma forma indireta. Se a gente não começar a colocar pressão para que os países que são altamente consumidores de petróleo sem nenhuma captura de carbono e só usando carvão para fazer seus produtos, se eles não ajudarem a pagar essa conta, vai sobrar para todo mundo, né? Então, por isso, por exemplo, que a gente defende e acho que é um ponto que a indústria química brasileira tem de diferencial o conteúdo de carbono, e até foi um ponto que a gente trouxe no nosso grupo de sugestão, assim como a gente tem, por exemplo, a geladeira que você coloca lá o consumo de energia elétrica, por que não ter nos produtos o conteúdo de carbono daquele produto? Porque aí o consumidor vai ajudar a escolher o conteúdo de carbono mais baixo e vai ajudar a promover essa conscientização de que você tem que reduzir isso. Por quê? Porque ele vai pagar essa conta nas desgraças das enchentes, das queimadas, da poluição do ar, do gasto excessivo de hospital, de saúde pública. Então, que os governos traduzam isso proativamente e não reativamente, como a gente vê hoje. É um dos grandes desafios, eu creio, né, Daniela, formar um sistema de financiamento para os investimentos nos países como o Brasil, que já tem uma baixa pegada de carbono nos seus produtos, né? Exatamente, por isso que até um dos pontos transversais da Sustainable Business Copy é colocar isso como financiamento, né? Então, a gente vê essa questão do Carbon Accounting como sendo algo que tem que ser, e isso é um dos grandes pontos que nós estamos levando para os negociadores. Tem que ter uma definição e uma regra um pouco mundial para o Carbon Accounting, porque também as empresas às vezes podem usar isso para forma que as mais as favorecem. Não, tem que ter uma dinâmica única, que todo mundo faça essa contabilidade do mesmo jeito, para que uma regra harmonizada, exatamente, para que isso possa servir para os mandatos e para que esses mandatos possam ser colocados através de políticas de financiamento. E para o Brasil, realmente, a gente oficializar o mercado de carbono e poder trazer esse mercado de carbono para patrocinar a química brasileira é muito importante. E recado, para a gente ir em direção ao final, que recado você deixaria para os líderes empresariais que querem transformar, no contexto aí da COP, os riscos climáticos que estão identificados em oportunidades de negócios, né? Quer dizer, atacar o risco climático de forma a reduzi-lo, mas através de uma trajetória de negócio que responda a isso. Como você... Eu acho que o que a gente vê é ainda o mercado consumidor sedento por informação. Então, você ajudar a fazer essa tradução para o mercado consumidor mais básico das políticas que você está seguindo ou dos benefícios do produto que a gente tem em mãos, eu acho que é muito importante, né, deixar isso cada vez mais alto e claro, e ajudar a mostrar para os governos de forma prática como pode ser esse auxílio para fazer a indústria crescer de forma competitiva, mais verde. Essa é a grande lição de casa que eu acho que todos nós temos, né? Porque vai ser uma realidade. De novo, a Solvay tem mais de 160 anos, a Roger, representando o Grupo Solvay no Brasil, tem mais de 100 anos. Eu acho que quem quiser continuar tão longevo assim, por mais de século, na química, vai ter que ser no caminho de uma química sustentável. Daniela, agradeço a tua participação. Já deixo o convite para mais um tema, transformada em parceira frequente aqui do ABQuimcast. Agradeço. E convido a todos para continuar seguindo a ABQuimcast, que tem sido um sucesso. Muito obrigada.